Nesse vídeo nós vamos falar sobre tipos de perguntas, tipos de sentenças interrogativas nas línguas humanas, com exemplos do português brasileiro. Nós podemos apontar os seguintes tipos de sentenças interrogativas nas línguas: as interrogativas polares, as QU, as alternativas, as ECO e as tag questions. Vamos falar um pouco sobre cada um desses tipos. As perguntas polares, ou interrogativas polares, ou interrogativas sim-não, ou yes-no questions, são sentenças interrogativas, são perguntas em que, pela própria estrutura dela, pela própria estrutura sintática que ela tem, a resposta esperada é do tipo afirmativa ou negativa, ou seja, a resposta típica para essa pergunta é sim ou não, ou algo que seja equivalente a isso. Por exemplo, em português, tipicamente nós não respondemos a perguntas polares com sim. Nós respondemos através de outras estratégias. Por exemplo, na sentença 1, Maria vem para a festa? A resposta pode ser sim ou não, ou pode ser através de outro recurso que seja equivalente a isso. Por exemplo, vem. Vem aí é equivalente a uma resposta afirmativa, é equivalente a um sim. 2. Você já pagou a conta de luz? Novamente, a resposta típica é sim ou não, ou algo equivalente. Por exemplo, paguei. Já também servem para dar uma resposta positiva equivalente a um sim. 3. Está chovendo? Está. Sim, não. Novamente, a resposta típica é afirmativa ou negativa. As línguas humanas têm diferentes estratégias para realizar uma sentença do tipo interrogativa polar, do tipo pergunta polar. Por exemplo, nesses exemplos em português, nós vemos que a sentença interrogativa tem a mesma estrutura, a mesma ordem de constituintes de uma sentença declarativa. A única diferença na prática entre a sentença declarativa e a pergunta polar é a entonação que nós damos. Maria vem para a festa é uma declaração. Maria vem para a festa é uma pergunta. Na escrita, nós marcamos essa diferença de entonação através deste sinal gráfico chamado ponto de interrogação. Mas em outras línguas existem outras diferenças que marcam uma sentença como interrogativa polar. Em algumas línguas há uma mudança na ordem dos constituintes. Em outras línguas há uma partícula específica que marca que aquela sentença não é declarativa, mas interrogativa. E isso varia de língua para língua. Em outro vídeo nós podemos falar apenas das sentenças polares em diferentes línguas para ver estratégias diferentes de realização desse tipo sentencial. O segundo tipo de sentenças interrogativas nas línguas humanas são as perguntas QU, ou interrogativas QU, ou perguntas parciais, ou interrogativas WH, vários nomes diferentes para esse tipo de pergunta. Basicamente, o que há nesse tipo de pergunta é o fato de que nós substituímos uma parte da sentença por um pronome interrogativo, como o que, quem, quando, por quê. E agora, a típica resposta a essa pergunta não é mais uma confirmação ou uma negação, não é um sim ou um não, mas é um sintagma inteiro, sintagma nominal, o preposicional, o adverbial, o adjetival, que substitua o pronome interrogativo, que seja um equivalente semântico àquele pronome interrogativo. Por exemplo, em 4, o que você comprou? A resposta possível pode ser de vários tipos. Um livro, 2 celulares, laranjas, 2 revistas. Há várias respostas possíveis, desde que elas atendam ao critério de que vão substituir o pronome interrogativo, completando assim o sentido dessa sentença. Nesse caso, a resposta típica tem que ser um sintagma nominal. Em 5, Maria se encontrou com quem no shopping? A resposta típica tem que ser uma resposta que substitua essa expressão com quem, ou às vezes apenas o quem,
Então pode ser com Pedro, com Ana, ou simplesmente Pedro, Ana. Pode ser um sintagma nominal ou mesmo um sintagma preposicionado, já que o com aí está introduzindo esse pronome interrogativo quem. Em 6, qual filme nós vamos assistir? A resposta tem que ser alguma coisa que qualifique o filme, como por exemplo, o nome do filme ou alguma característica do filme. Por exemplo, Titanic, Vingadores, ou aquele que estiver passando no cinema quando chegarmos lá. Alguma expressão que seja uma qualificação para esse filme, para esse substantivo filme. Em 7, quando ele chegou, novamente agora nós temos como respostas típicas elementos que possam substituir a expressão quando. Então pode ser um sintagma adverbial ou um preposicional, como hoje, ontem, há 5 minutos, na semana passada. Todos esses elementos servem como substituição à informação requerida pelo pronome interrogativo. E notem, as línguas possuem vários subtipos de perguntas QU. Nesses próprios exemplos que nós apresentamos aí, entre 4 e 5 nós temos uma diferença com relação à posição que o pronome interrogativo ocupa. Ele pode estar in situ, ou seja, ele pode estar na posição típica em que ele apareceria se não fosse um pronome interrogativo. Então, se a sentença 5 fosse uma declaração, seria algo do tipo: Maria se encontrou com fulano no shopping, e o com quem está exatamente na posição normal de aparecimento deste constituinte. Só que em 4, em 6 e em 7 nós temos que o constituinte, o pronome interrogativo, foi deslocado para o início da sentença. O que você comprou? Ao invés de você comprou o quê? Então a mudança da posição do pronome interrogativo na sentença é algo que ocorre em muitas línguas em perguntas QU. Notem que o QU, que qualifica as perguntas QU, é uma abreviação das duas letras iniciais da maioria dos pronomes interrogativos em português. Então, a maioria dos pronomes interrogativos em português é escrito com as letras QU. Então, quem, quando, qual, que, começam com essas duas letras. Há exceções, como porquê, mas o porquê ainda tem um que interno a ele, como, onde, mas a maioria dos pronomes começa com QU. Então, é uma maneira de se referir a esse tipo de interrogativa. Em inglês, a maioria dos pronomes começa com as letras W e H. Por isso, em inglês, o pessoal chama essas interrogativas de interrogativas WH ou WH. Além disso, há vários outros subtipos de perguntas QU, como as clivadas, as perguntas múltiplas, mas nós não vamos poder falar sobre elas aqui, talvez em outro vídeo. O terceiro tipo de perguntas, de sentenças interrogativas que existem nas línguas humanas, são as perguntas alternativas, que têm como característica exatamente o fato de que o falante apresenta para o ouvinte as possibilidades de resposta na própria pergunta. Tipicamente, perguntas alternativas são disjunções, são coordenações de duas sentenças, de duas orações, e essas duas orações são justamente as opções de respostas que o falante quer confirmar. Mesmo quando uma dessas orações está elíptica, está reduzida. E claro, duas ou mais orações. Pode haver mais do que apenas duas. Então, no exemplo 8 na tela, você mandou a mensagem por e-mail ou por Telegram? Em que está subentendido ou mandou por Telegram. E a resposta típica aí é diferente das anteriores. Primeiro, não é uma resposta que tem várias possibilidades de sintagmas, como nas perguntas QU. Há apenas duas possibilidades de resposta típicas, assim como as perguntas polares. Mas essas respostas típicas não são sim ou não, são as
duas coisas já dadas na pergunta. A resposta vai ser por e-mail ou então por Telegram. A resposta típica. É claro que para todas essas respostas, todos esses tipos de interrogativas, também existem respostas não típicas, do tipo não lembro, esqueci, não vou lhe dizer, mas essas são respostas que não são típicas, não são as respostas esperadas para esse tipo de pergunta. Em 9, Maria comprou esse apartamento ou alugou? Que as respostas típicas são comprou ou então alugou, que já são dadas na própria pergunta. Em 10, isso vai facilitar ou vai dificultar as coisas? Novamente, as duas opções são dadas na própria pergunta. Antes de passarmos para o próximo tipo de perguntas, podemos falar sobre um subtipo de perguntas alternativas que eu acho importante, porque são ainda perguntas alternativas, mas elas se aproximam muito mais das perguntas polares, porque as alternativas dadas são a afirmação ou a negação do mesmo predicado. Então, nesse caso, tipicamente, a resposta vai ser do tipo sim ou não, apesar de a pergunta ser pergunta alternativa. Então, em 11, você vem ou não vem? Ou apenas, você vem ou não? Em 12, Maria gosta dele ou não gosta? Em 13, vamos sair ou não vamos? Em que nós temos novamente uma coordenação entre duas orações, mas essas duas orações são a versão afirmativa e negativa do mesmo predicado. Assim, a resposta típica vai acabar sendo a resposta positiva ou negativa, como as perguntas polares. O penúltimo tipo de pergunta nas línguas humanas é a chamada pergunta eco. Perguntas eco, ou interrogativas eco, ou echo questions. Com relação à estrutura, essa sentença é praticamente uma sentença QU, é uma interrogativa QU. A grande diferença desse tipo de sentença não é exatamente a estrutura dela, mas é a função pragmática dela. Ou seja, ela vai possuir um pronome interrogativo, assim como as interrogativas QU típicas, mas ela não funciona de fato como um pedido de informação nova. O falante não está fazendo uma requisição de informação. Ao contrário, o falante está expressando uma surpresa com relação a algo que foi dito pela outra pessoa, pelo interlocutor, ou no máximo, solicitando uma repetição daquilo que acabou de ser dito, porque a pessoa não ouviu direito ou não tem certeza do que ouviu e pede uma repetição. Em 14, num diálogo como eu dei um murro no síndico do prédio e a pessoa responde com uma pergunta, você deu um murro em quem? Esse quem não está de fato perguntando por uma informação nova, mas está confirmando aquilo que acabou de ser dito, mas com uma expressão de surpresa, de incredulidade e possivelmente até de reprovação. Em 15, Maria beijou João. Ela beijou quem? O marido de Aline? Em que, novamente, esse ela beijou quem não é de fato um pedido de uma informação desconhecida, mas é uma expressão de surpresa e até mesmo uma expressão de repetição. É isso mesmo que você acabou de dizer? Eu ouvi direito? Eu falei que essas sentenças não são estruturalmente diferentes das outras. Elas são como as perguntas QU, mas ainda assim há alguma pequena diferença entre elas, que diz respeito à opcionalidade do movimento do pronome interrogativo. Então, tipicamente, as perguntas eco não permitem que o pronome interrogativo seja movido para o início da sentença, para a posição à esquerda da sentença. O pronome interrogativo vai aparecer na posição em que ele apareceria se não fosse o constituinte interrogativa. Ao passo que as perguntas QU normais permitem o movimento desse pronome interrogativo. E isso vai variar de língua para língua, ou seja, em português, por exemplo, o movimento do pronome interrogativo é opcional, ele pode se mover ou pode permanecer na mesma posição. Em outras línguas, esse movimento é obrigatório, e isso varia de língua para língua, mas as perguntas eco nunca têm o movimento do pronome interrogativo. Então, por exemplo, em 16, quem Maria beijou? É uma interrogativa QU,
normal que funciona como uma pergunta de fato. Em 17, Maria beijou quem? Maria beijou quem? É um pedido de informação, é uma pergunta de fato. Mas em 18, Maria beijou quem? Já é uma pergunta eco, é uma expressão de surpresa e de incredulidade diante daquilo que foi dito. Por fim, o último tipo de sentença interrogativa nas línguas são as tag questions, que são uma espécie de perguntas reduzidas, são perguntas muito curtas, que ocorrem ao final de uma frase não interrogativa, ao final de uma frase declarativa. E essas tag questions funcionam como um meio de pedir a confirmação do conteúdo da sentença declarativa a qual elas se conectam. Então, em 19, você vem para cá amanhã, não vem? Notem que você vem para cá amanhã é ou uma declaração, ou mesmo uma ordem. Não é uma sentença interrogativa, não é uma pergunta, mas o não vem é uma pergunta e funciona como uma espécie de checagem dessa informação que acabou de ser dita. Em 20, João já chegou, né? Em que João já chegou é uma declaração e o né funciona como uma tag question pedindo a confirmação dessa declaração. Em 21, Maria é argentina, não é? Maria é argentina é uma declaração e o não é funciona como um pedido de confirmação dessa declaração dita antes. Então esses são os grandes tipos de sentenças interrogativas. Outros tipos que podem ser vistos aí acabam sendo subtipos dessas várias perguntas, como por exemplo as perguntas indiretas que nós vemos nas gramáticas normativas são basicamente perguntas que aparecem em sentenças subordinadas, aparecem em contexto subordinado. Então é pegar uma sentença interrogativa e colocá-la como complemento de um verbo como perguntar, por exemplo. Isso faz com que o todo, a sentença maior, não seja interrogativa, mas dentro dela há uma sentença interrogativa que foi subordinada. Por hoje é só. Em outro vídeo eu posso falar mais sobre esses tipos de perguntas, dedicando um vídeo inteiro a apenas um desses tipos para falar das suas propriedades, dos seus vários subtipos. Mas por hoje a gente fica por aqui. Até a próxima e Deus abençoe vocês.